Então, seja muito bem-vinda ao programa 849. Aqui eu ensino as estratégias de como ganhar dinheiro sendo você. E você vai ter as ferramentas para descobrir quem é você e como ganhar dinheiro com isso. Eu sou a Rosário Mozo e o tema de hoje é como se libertar da culpa e do autocastigo. A culpa só existe a partir do momento que estamos vivendo em sociedade e comparamos com padrões de comportamento, modelos, sejam eles sociais, familiares, religiosos, e normalmente já nascemos carregando muitas culpas, mesmo que não sejam nossas. Então, vamos lá que hoje, no dia de hoje, nós vamos fazer a mandala para ajudar aquelas pessoas que estão culpadas por alguma razão, que se culpam porque quiseram dizer determinadas coisas e não fizeram, por causa de um namorado, por causa de um trabalho, por causa da família. Existem milhões de culpas. Está comprovado realmente de que o ser humano, né, como ser humano, ele já vem culpado. Ele já desce para a terra com culpa, né? Então eu sou culpado e se não se culpa, se autocastiga. E isto vem de muitas gerações. Então, vamos lá, que o trabalho de hoje vai ser justamente liberar tudo isso que está impedindo da gente continuar em frente e não se sentir culpado e ser quem você é. Porque como você vai ser você se você está culpado? A culpa faz o quê? A culpa manipula você. A culpa não deixa que você seja quem você é. Você tem que estar agradando a fulano, a mengano, a sociedade, a minha mãe, o meu pai, ao meu marido, aos meus filhos, e você deixa de ser quem você é. Então, se você está se sentindo culpado, esse programa de hoje é para você. Então, venha que nós vamos pintando, vamos transmutando e ao mesmo tempo. E eu convido você, como todos os dias, a que você venha trabalhar comigo, acabe fazendo a tua célula. Eu sei que já tem muitas pessoas que já estão fazendo suas células e que já estão trabalhando com elas. E está sendo muito interessante, porque ele vai liberando realmente. É como se a gente estivesse liberando o inconsciente. Todo esse trabalho, ele trabalha com o inconsciente, não é para ter o consciente, né? Mas uma das regras é, para se comprometer e começar a trabalhar nesse trabalho, é o quê? Você tem dois deuses. E eu sempre vou estar repetindo isso. Nós temos o Deus sofrimento e o Deus consciência. Se você escolheu o Deus sofrimento, hashtag sofrimento, é a busca do sofrimento, esse programa não é para você. Porque você não vai conseguir se libertar porque você realmente quer o sofrimento. Agora, se você está buscando a consciência, então fique aqui, porque vai ser muito interessante o dia de hoje. Então, vamos lá, que eu vou começar a escolher uma cor. Vou começar com o verde hoje, o verde da esperança, mas antes disso, vamos lá tirar o nosso pilar, que é bem interessante. Eu estou colocando para vocês os pilares, e vocês vão poder depois fazer as meditações nos destaques. Eu vou deixar ali, né? Eu vou dizer qual é o pilar e vocês poderão fazer com as mandalas. Depois vocês vão poder meditar sobre elas e vai ser bem interessante. Vocês vão começar a libertar-se de muitas coisas. Então, vamos lá ver o pilar que vem hoje, no dia de hoje. Vamos lá. Estamos no início do ano e isso pode ser uma coisa bem legal. Vamos lá. Vamos tirar uma carta aqui. Fechar os olhos aqui, vocês não estão vendo que eu estou fechando os olhos, mas eu realmente estou fechando os olhos para que seja realmente a carta que precisa ser escolhida. E a carta de hoje é uma carta incrível, é a carta da igualdade. Já leio para vocês, é fantástica essa carta. Nossa, eu cada vez me surpreendo mais, porque às vezes as coisas são incríveis de como elas acontecem, né? São incríveis como elas têm um processo tão verdadeiro, né? Quando a gente começa a estar conectado com todo esse processo, você começa a perceber, você vê que eu peguei a cor verde e disse, vou começar hoje com a cor verde. E hoje comecei com a cor verde, que é o pilar da igualdade. E ele diz o seguinte, amor ao amor unificador, um só pensamento. Pai, faça-se a tua vontade, é o pensamento do Criador. Então, eu sou unidade em tudo, em que tudo é, tudo permanece e tudo desaparece, porque tudo é um. Eu sou.
Então, a chave dele é a coroa da sabedoria, né? É se carregar dessa coroa da sabedoria. A lei é de que cada um recebe segundo a sua intenção. Incrível isso. Se você não coloca uma intenção, por isso que eu sempre tiro sarro dessas duas histórias aqui, e que não é sarro, que na verdade acaba sendo uma coisa muito verdadeira, né? O nosso jogo do hashtag sofrimento e o nosso jogo do hashtag consciência. Quando a gente busca consciência, o que acontece? A gente acaba tendo, deixa de ser o Deus sofrimento, deixa de colocar e chamar coisas do sofrimento, para começar a chamar coisas com intenção. Então, se eu tenho uma intenção boa, lógico que eu vou recolher intenção boa. É a mesma coisa, se você planta batatas, você não vai poder recolher milho, você vai plantar batatas. Então, se você planta batata, suponhamos que, entre aspas, a batata seja o amor. Se você escolhe e tem intenção de espalhar o amor, você vai receber o quê? Vai receber o ódio? Não. Apesar que você pode também receber o ódio. Por quê? Porque você está trabalhando com a polaridade. Mas você tem como eliminá-lo se você trabalhar com a consciência. Por isso que muitas pessoas dizem, mas eu peço alguma coisa e isso aqui não dá certo. Claro, não dá certo, porque muitas vezes você pediu a coisa. Só que você sabe que sempre vem os dois. Eles andam em parzinhos e sempre andam juntos. Não tem como você separar. Então, o que acontece? Se você não está consciente, se você ainda tem essas intenções, você está fazendo porque te disseram, começa a pensar positivo, que dando positivo você acerta tudo. Se você começa assim, você diz, mas eu estou plantando amor, por que eu estou recebendo ódio? Por que eu estou recebendo guerra? Porque você não está consciente. Então, a hashtag consciência, que é a busca da consciência, claro que você tem que estar atento àquilo que você está fazendo. Porque quando você tem consciência, e acontece alguma coisa dessa, você diz, opa, está vindo o outro lado. Por que está vindo o outro lado? Então vamos trabalhar isso. Vamos começar a sanar mais. De repente você tem que pôr mais intenção no amor. O amor precisa realmente ser liberado realmente para que as coisas funcionem. Muito bem. O lema, né, o tema dele principal é cada parte é para balancear cada outra parte. Então, o que quer dizer isso? Que cada parte, por exemplo, se nós temos o amor e temos a guerra, tá? Nós temos uma parte, a guerra vem para balancear o amor. Porque imagina se fosse o amor, só o amor, ninguém ia aguentar. Então, nós precisamos ter esses equilíbrios, um equilíbrio o outro. Por isso que achar que as coisas negativas, elas são horríveis, elas não são. Quando você trabalha com a consciência, elas não são, elas são um ponto de apoio. Em vez de elas serem algo negativo, elas são positivos, porque você está prestando atenção, você está, captando e prestando atenção àquilo que você diz. E tem um lema que diz o Jesus, né? Orai e vigiai. Então, é isso. Quando você tem a consciência, você tem que orar e vigiar. Porque se você não vigia, não dá certo. As coisas acontecem e você nem sabe por que aconteceu. Muito bem. Então, se você, a queda dessa unidade é a diversidade de planos, né? Ou de ideias ou de ações, né? Quando você não se foca com uma determinada coisa. Então, vamos trabalhar, então, o pilar da igualdade, que é o Pai toda luz, né? Trabalhando realmente a igualdade, que é fantástico. E vamos começar a pintar, então, vou começar a pintar com o verde, que eu acho que pode ser algo interessante para poder começar a liberar isso, né? E começar a integrar tudo isso. Mas muito bem, vamos lá, então, para o nosso tema principal de hoje, que é, né, a maioria das pessoas acabam se culpando e acabam trazendo essa culpa para dentro de si, né? E se culpam e se autocastigam o tempo todo. Muitas das razões e das causas raízes disso, né? Principalmente nós temos que descobrir qual é a causa raiz que nos faz culpar. Mas uma das coisas que já é geral para toda a humanidade é nós já entramos no planeta Terra com culpa, né? Então, é uma coisa que já vem passando de gerações para gerações.
Uma das coisas que nós temos que liberar hoje também, através dessa culpa, é dos antepassados. Muitas vezes a gente tem antepassados nossos que se culparam muito e nós recebemos essa culpa sem nos darmos conta. É como se a gente trouxesse uma herança. Assim como você traz heranças positivas, você também traz heranças que você tem que trabalhar, tem que libertar, né? Então, essa é uma das heranças que muitas vezes a gente acaba trazendo dos nossos antepassados, que muitas vezes eles tinham que lutar pela sobrevivência. Você vê, nós somos uma geração que ainda, muito dos nossos antepassados ainda passaram pela guerra, né? Sofreram muito para poder estarmos aqui no dia de hoje. Então, assim, a tecnologia e a evolução, e mesmo todo o processo nosso aqui, ele evoluiu muito. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo evoluído muito, nós ainda temos todo um processo de herança nossa. E isso não é fácil de você liberar isso. Porque é um processo que está dentro de você. É como se estivesse no DNA. Então, por que a gente faz a geometria? A geometria, nós estamos trabalhando o DNA. Nós estamos liberando dentro das nossas células isto. Então, estamos liberando essa culpa, esse autocastigo, né? De querer, de repente, ir fazer alguma coisa e se sentir culpado com isso. E o que acontece quando você se culpa demais? Você está sendo manipulado. Então, muitas vezes a culpa, como você está sendo culpado, ou você se sente culpado, você acaba não dizendo não para as coisas que você tem que dizer, né? Como você está sendo culpado e está se sentindo culpado, você muitas vezes acaba se autocastigando, sendo manipulado por uma situação e você não consegue nem que a coisa acabe sendo bacana para você, porque você está tendo que dizer algo que você não quer ser. Então, esse é um dos pontos principais e um dos pontos que impedem você de ser quem você é. Então, se você não está se sentindo com culpa, começa a ver que partes de você, às vezes, não estão evoluindo ou não estão indo do jeito que você quer, porque você se sente culpado. Porque você se sente de que não é capaz, que não é merecedor de receber sucesso, de ter uma autoestima forte, de se valorizar. Você se sente culpado em relação a isso. E você vê que hoje saiu esse pilar da igualdade, é para dizer que todos somos iguais, que não tem separação. Por isso que quando a gente trabalha com a gente está trabalhando com os outros também. Eu acredito que você também está se libertando daqui, porque se você está aqui, talvez você esteja sentindo culpa de alguma maneira, né? De alguma maneira, todos nós sentimos culpas por determinadas coisas. A gente faz determinadas ações e se sente culpado por que a gente não fez de tal maneira, né? E acaba se maltratando e se martirizando por causa disso. Muito bem. Então, nós estamos liberando isso aos 100%. O que nós estamos fazendo também? Muitas vezes, às vezes nós temos que realmente nossos antepassados mesmo, para poder libertá-los também a eles. Quando a gente trabalha com os nossos antepassados, a gente não está só libertando a nós mesmos. Nós estamos libertando, às vezes tem culpas na família que passa de geração para geração, e até que uma pessoa da família diga, isto não vai mais continuar sendo na nossa família. Eu vou liberar isto. A partir do momento que essa pessoa, esse ser humano que faz parte dessa família, dizer isso, é como se estivesse puxando um fio. Você começa a puxar o fio e esse fio começa a se libertar. O que você faz com isso? Você não libera somente a você. Você acaba liberando também a várias gerações. Você libera gerações para trás e libera gerações para frente. Quando se liberam as gerações para trás, como o tempo não existe, não existe tempo. Esse é um tempo que a nossa mente linear, ela olha para isso, mas não existe tempo. O que realmente existe é o tempo não tem tempo, é igual.
Então, se você está liberando hoje um antepassado teu, um bisavó, por exemplo, né, que se sentiu muito culpado por determinadas coisas na vida dele, e que você está trazendo isso, porque o processo da culpa do antepassado, ele é muito interessante, porque a pessoa não encontra uma razão na sua vida, por exemplo, mas por que que eu me sinto culpada? Se eu não tenho nada, nenhuma razão para eu me sentir culpada. E por que eu sinto essa sensação de culpa? Então, quando você sente essa sensação de culpa, que você não encontra nada no teu universo que esteja justificando essa culpa, porque às vezes você tem realmente algum caso, né? Por exemplo, brigou com o namorado, você se sente culpado, bom, é um caso que você está ali presente e você está se sentindo culpado e você está se autoflagelando por causa disso. Tem uma razão que você está vendo, uma razão que você está vendo nesse momento. Mas quando você olha para você e diz, cara, eu não tenho culpa nenhuma, no meu universo, eu não estou me sentindo culpado. E que o processo é que às vezes vem do antepassado e que você não tem a menor ideia por que que essa pessoa, por exemplo, você teu bisavó, estava se sentindo culpado. E os antepassados, quando eles querem liberar algo, né? Porque isso sempre está na tônica de todas as famílias, de todos os clãs, a liberação, né? Porque isso é o processo de evolução. Todos os clãs, que são a tua árvore genealógica, querem evoluir. Ninguém na Terra quer não evoluir. Você, às vezes, não evolui, ou você evolui ou involui, mas você sempre está indo num processo de liberação. Então, o que acontece? Esses antepassados começam a chamar de alguma maneira. Eles começam a mandar informações e se você é sensível, você capta essa energia e você acaba se sentindo culpada ou culpado sem se dar conta. E você começa a agir da maneira que esse teu antepassado estava funcionando. E você não tem a menor ideia por que está acontecendo isso com você. Então, por isso que, como a gente faz para libertar os antepassados? Se você está aqui, está escutando isso, automaticamente diga, vamos libertar esse antepassado. Eu estou trabalhando isso. Eu estou colocando luz aqui. Por isso que eu sugiro a você de que venha pintar junto comigo. Porque na hora que você está pintando junto comigo, você também está libertando isso. Então, vamos começar a fazer um exército de pessoas que estão começando a se libertar, que estão trabalhando com a arte, que é um processo que é muito interessante para você poder se libertar através do jogo, através da diversão. Você pode também chamar as crianças para vocês brincarem juntos, né? É uma hora que vocês podem estar juntos, trabalhando juntos com as crianças. As crianças adoram brincar. Mas você imagina se você está começando a trazer as crianças de uma maneira diferente, né? Imagina se você está começando a educar uma criança para ela começar a se libertar já. É incrível, porque você está fazendo pelo teu clã, né? Pela tua família. Você está ajudando a liberar não só a você e a criança, você está ajudando a liberar a toda a família. Isto é um benefício. Você imagina se nós tivéssemos uma sociedade que a gente tivesse liberado. Que maravilha que seria, que incrível que seria. Começaríamos a fazer um processo único de liberação, poderíamos começar a trazer realmente muita luz para nosso planeta. Então, eu sugiro a você que você traga as crianças, sim, tirem as cópias disto, né? Façam uma célula para vocês poderem trabalhar juntos e venham juntos a liberar todo esse processo que pode ser incrível e que pode trazer muita luz e muita harmonia em toda a família. Muito bem, mas vamos continuando liberando aqui. Então, nós já liberamos os antepassados, estamos trabalhando com o pilar da igualdade, que é uma das virtudes, né? E que estamos trazendo luz e colocando luz nos nossos antepassados. Também nós vamos começar a trabalhar com o quê? Uma das causas raízes da culpa é que manipula você de alguma maneira e não deixa você ser quem realmente você é. Você acaba sendo escravo de alguma maneira, você se acaba se escravizando de alguma maneira, achando que você não pode passar em frente. Então, é como se a gente tivesse um véu. Você coloca um véu na tua frente, ou uma muralha de emoções,
que faz com que você pense que você não consegue, que você não tem poder, que você não consegue ir em frente, que você não serve para nada, né? E você não experimenta criar algo que possa passar essa barreira. É como se tivesse, sabe quando tem um elefante? Os elefantes eles fazem assim. Você, quando é um elefante pequenininho, você amarra ele numa árvore fininha, tá? E coloca ele para que ele e ele não consegue se libertar daquela árvore, né? Porque ele está amarrado na árvore. Muito bem. Só que o elefante cresce e ele teria simplesmente o movimento dele poderia derrubar a árvore e ser livre. Só que ele continua amarrado ali. Ele acha que aquela árvore fininha impede ele de ser livre. E você é igual. Você acha que isto vai deixar, você não vai poder ser livre, quando na verdade, se você simplesmente tentasse passar o véu, né, e tentasse forçar, você imediatamente conseguiria se libertar. Porque você já tem todas as armas para se libertar. Mas eu conheço pessoas, mesmo que me seguem, que já sabem fazer tudo, mas mesmo assim, ainda não conseguiram se libertar, não conseguiram encontrar a libertação. Por quê? Porque elas estão tão amarradas no processo e no como fazer, e de que ainda precisa ter um método que me guie como eu fazer. Apesar de saberem todo o método, continuam ainda não se libertando, continuam ainda buscando sofrimento para ter que liberar. Isso é se sentir culpado. Isto é algo que está manipulando você. Muitas vezes você já está liberto, você está que nem um elefante, você já pode sair e ser livre. Só que você ainda continua amarrada porque você ainda está olhando para o Deus sofrimento. Então, verifica na tua vida se você está olhando para o Deus sofrimento ainda. Se você ainda estiver livre, se ainda o teu Deus for o Deus sofrimento, começa a fazer guerra contra ele e dizer: nós vamos eliminar o Deus sofrimento. Vamos começar a buscar a consciência. Vamos começar a trazer um processo de consciência para conseguir realmente eliminar esse sofrimento que está hoje na minha vida. Ou essa culpa, ou esse autocastigo, ou tudo isso que envolve todo esse processo. Muito bem. Uma das outras causas também, né, que acaba sendo um processo muito bacana para a gente poder liberar a culpa e o auto-perdão, né, e o autocastigo, é a questão do perdão. A questão do perdão é algo bem sério, né? Ele é tão profundo, a questão do perdão, que você pode perdoar rasamente. E você sabe, muitas vezes a pessoa pensa que ela se libertou, que perdoou. Não, mas eu já perdoei aquela situação. Você pode até ter perdoado alguém, mas você não se perdoou a você. Então, ali existe um ponto, certo? Então, um dos pontos, uma das causas e uma das situações, uma das ferramentas que todo mundo pode fazer para se libertar da culpa e do autocastigo é você realmente trabalhar com a lei do perdão. Essa é uma das leis importantíssimas para serem trabalhadas. Quando você começa a meditar em cima da lei do perdão, você percebe que existem muitas nuances no perdão. E você só sabe que você realmente conseguiu perdoar. Isto é uma lei que é muito bacana, porque ela se mostra com muita facilidade. Você só sabe que você realmente conseguiu perdoar quando aquilo não incomodar mais, quando você não lembrar mais. Quando você não lembra mais, você de fato conseguiu liberar e de fato você conseguiu perdoar. Mas o perdão, ele não é somente em relação a uma ação que você fez a uma determinada pessoa. Você tem que perdoar, sim, essa situação, mas você também tem que se auto-perdoar.
Porque se você não se autolibera, se você não se autoperdoa, você não consegue se liberar. Todas as coisas que a gente fez, a gente não precisa se culpar. Por quê? Porque quando a gente faz um processo, tá? Se eu hoje estou me sentindo culpada porque eu, sei lá, fiz qualquer coisa, briguei com o namorado, tá? E estou me sentindo extremamente culpada porque eu briguei com meu namorado. Quando eu briguei com meu namorado, era a consciência que eu tinha naquele momento. Então, se eu não tinha, e tudo por isso que eu busco a hashtag consciência, e coloca no teu caderninho, anota, hashtag consciência, a busca da consciência em tudo que você fizer. Coloca a consciência na tua casa, no teu corpo, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, em tudo que você fizer, começa a colocar a consciência. Porque é isto que vai fazer com que a coisa se abra e você consiga ver a verdade sobre o que está acontecendo. Então, o que acontece quando você está num processo de consciência e você acaba fazendo determinada coisa e se sentindo culpado, mas essa situação era a situação, a consciência que você tinha naquele momento. Se você está aqui e você está tentando se libertar de algo, porque você acha que esse algo pode ser importante para você, o que vai acontecer? Você vai poder começar a liberar essa consciência e você começa a ter um ponto a mais de consciência. Quando a gente libera as coisas através da lei do perdão, é como se a gente tivesse subido um degrau, né? Nós estávamos aqui embaixo quando fizemos o que fizemos, por A mais B mais C, e não importa o motivo, né? É a aceitação de quem você é a aceitação de como você é realmente, se aceitar, porque o primeiro que tem que se aceitar é você. Você tem que se aceitar, para depois pedir que os outros aceitem você. Então, muito bem, você se aceitou e se autoaceitou. Ótimo. Aí, o que acontece? Você estava aqui quando você fez esse processo de culpa, que gerou a culpa e autocastigo em você. Mas se você começa a trabalhar com a lei do perdão, você começa a subir um degrau. Então, a tua consciência, depois que você fez um processo de perdão, ela sobe. Ele começa a ter uma outra liberação diferente. Apesar que é muito difícil, poucos seres humanos conseguem realmente entender de fato o que é a lei do perdão. Ela é tão complexa que existe um livro que tem não sei quantas páginas, que tem mais de 1000 páginas, que é o livro Um Curso em Milagres, onde realmente ensina você a como perdoar, a como se auto-perdoar. Então, se você está se sentindo com uma culpa atroz, se você realmente não está conseguindo se libertar realmente desses processos de culpa, eu sugiro a você que você comece a ler o livro Um Curso em Milagres. Ele vai trazer para você muita luz, vai começar a trazer um processo de cura dentro de você, porque você vai começar a trabalhar através da lei do perdão e você vai começar a liberar. E é tão engraçado que quando a gente começa a trabalhar com o perdão, é como se fizessem fila, tá? Você começa a libertar uma coisa e daqui a pouco você percebe que tem outra, e percebe que tem outra, e percebe que tem outra. E é como se você diz, mas será que eu não vou chegar nunca no fim disso aqui? Será que eu vou ter que perdoar o mundo inteiro? Porque é como que você começa a ter mais consciência dentro de você. Você começa a ter mais autoconsciência. E você começa a liberar e começa a se autoliberar. Você começa a se perdoar a você mesmo. Começa uma aceitação de quem você realmente é. E a questão da aceitação é se aceitar do jeito que você é. Você é gordo, se aceita do jeito que é. Você é magro, se aceita do jeito que é. Você é pobre, se aceita do jeito que é. Você é rico, se aceita do jeito que é. Se aceite do jeito que é, na condição que você está hoje. Este é o primeiro ponto de liberação. Este é o primeiro ponto que faz com que você diga: opa, eu estou me autoaceitando. Opa, eu estou gostando de mim. Eu estou achando que eu sou uma pessoa importante.
eu estou achando que eu sou uma pessoa que realmente faço aquilo que realmente eu tenho que fazer? E quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a perceber de que você pode se liberar e se libertar muito, que você consegue realmente não se mais maltratar, porque a pior coisa que uma pessoa pode fazer neste mundo é se maltratar. Na pior coisa que você está fazendo com você e com toda a humanidade é você se autodesprezar, é você não se considerar nada, se considerar que é uma porcaria, que não serve para nada. É a pior coisa que você pode fazer com você e com toda a humanidade e com todos os que estão em volta de você. Então, se você está nessa vibe, eu digo para você, para. Meu primeiro conselho é, para. E não pensa em mais nada. Depois de você parar, você vai começar a colocar, vai pegar um caderno, como eu sempre digo, um livro mágico. Você pega um livro mágico ou um caderno que você vai torná-lo mágico. Como você torna um caderno mágico? Simplesmente você pega o caderno e se diz: este caderno é um caderno mágico para mim. E ele, a partir de hoje, ele vai ser um caderno mágico. Pronto, a mágica já se fez e já começou. Acredita que tua mente tem poder. Acredita que você tem uma varinha mágica na tua mente. Se você começar a acreditar nisso, muitas portas vão se abrir. Comece a experimentar. Quando você vai em algum lugar e você quer uma vaga no carro, comece a dizer: opa, eu sei que eu vou ter uma vaga para mim, pertinho de onde eu tenho que ir. E começa a acionar a tua varinha mágica e dizer: fadinhas, 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 ou duendes, ou duendes, ou duendes, ou quem que você quer, é um jogo, tá? Busquem para mim uma vaga que vai ser incrível. A vaga está lá. Quando você for, a vaga está lá. Então, confia nisso. Acredite, mas você tem que acreditar. Tem que confiar. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Pega um caderno e diga: este caderno é um livro mágico para mim. E a partir desse momento, você vai realmente começar a criar um livro mágico. Nesse livro mágico, você vai começar a escrever o quê? Então, se você está hoje se culpando demais, se você está se maltratando demais, porque eu fiz isto, aquilo outro, não interessa o que você fez, tá? Começa a analisar. Primeiro, para de se culpar. Começa a passar esse processo. Depois de você parar de se culpar, você vai pegar nesse caderno e você vai colocar as alternativas que você tem. Primeiro passo, você vai fazer a lei do perdão. Primeiro passo, você vai começar a liberar todas as pessoas. Se você procurar na internet, existem milhões de meditações com a lei do perdão. Tá assim, cheio, tá? Então, é só você buscar, se você está sem ideias, se você não sabe como libertar, como fazer uma libertação através da lei do perdão, existem milhões de propostas na internet de pessoas que já estão fazendo isso e que você pode aproveitar e ser muito útil para você. Eu também tenho um vídeo sobre a lei do perdão, né? Sobre o perdão, um exercício que eu faço com os feijões. Eu vou deixar depois um link passando para vocês o que é, ou se não, qualquer coisa, entre no canal do Telegram, eu vou deixar lá, no meu canal do Telegram, Rosário Mozo, eu vou postar de novo esse vídeo que é justamente um exercício que eu faço com um pote de feijão e você pode começar a trabalhar com a lei do perdão, tá? Então, tá combinado, se você não souber, eu vou deixar lá, vou deixar também no meu canal do Telegram, eu vou colocar a célula, o link da célula, para você poder trabalhar com você e vir trabalhar comigo todos os dias de manhã, se você assim desejar, tá? Então, eu vou deixar isso, tá no meu canal do Telegram, eu vou colocar, hoje eu coloco para vocês, e se você entrou no meu canal do Telegram e não viu, me avisa, que às vezes eu esqueço de colocar, ou eu falo alguma coisa aqui, depois saio daqui, e tem tanta coisa que eu acabo esquecendo de colocar, mas me avisa que daí eu coloco os links sim, tá? E aí você já vai poder trabalhar com você. Se você está se sentindo muito culpado nesse momento, você já tem uma saída ali. Além do perdão, é uma saída incrível, algo que pode realmente beneficiar muito você, vai poder trazer muita luz dentro de você, porque você já começa a se perdoar, tá? É uma porta de entrada para algo novo.
Então, você começa a pedir a lei do perdão, e a lei do perdão começa a trabalhar com você, né? E começa a se libertar. Começa a libertar você, começa a libertar a outra pessoa. Porque, geralmente, quando a gente se sente tão culpado, é porque tem uma ação com um terceiro, né? Geralmente, existe uma outra terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, que está ali envolvida em todo esse processo. Então, a gente precisa realmente trabalhar com o perdão para poder libertar. E, às vezes, nós temos perdões que a gente tem que fazer de muito tempo, perdoar nossa mãe, perdoar nosso pai, perdoar por nós estarmos aqui, perdoar por a gente ter dinheiro. A gente se culpa por um montão de coisa, porque se tem dinheiro, você se culpa porque você tem muito dinheiro e o outro não tem. Se você não tem dinheiro, você se culpa porque você não consegue fazer dinheiro e você busca isso e não consegue, e todos os trabalhos que você consegue não te dão dinheiro, então você se culpa porque você acha que você não é suficientemente possível, que você não é capaz, que você está fazendo algo que você está faltando em determinada situação, então você se culpa por causa disso. E aí você se culpa por um montão de coisas. Às vezes se culpa realmente porque você fez realmente uma sacanagem para alguém, e também, se você tiver feito uma sacanagem para alguém, você também é uma hora muito legal de você pedir perdão, né? Você vai me dizer, ah, mas e resolve isso? Resolve quando você é verdadeiro. E você só sabe se é verdadeiro, se você realmente fez uma sacanagem grande e quer realmente pedir perdão. Sabe quando é que você sabe que você realmente liberou essa pessoa e que essa pessoa realmente está liberada? Quando você não sente mais nada. Você pensa nessa pessoa e você só imagina amor nela. E eu aposto você que você começa a fazer essa lei do perdão com alguém que você fez alguma sacanagem. Eu aposto que essa pessoa entra em contato com você. Ou você encontra e você vê que essa pessoa conseguiu se liberar. Faça a experiência que você vai ver. Porque a internet, nós temos uma internet interna. A internet não é somente a internet que a gente contrata as operadoras para que deem 100 gigas. Não, não é somente isso. Nós todos, os seres humanos, temos uma internet interna. E você não aproveitar isso, você está perdendo tempo. Porque você tem uma internet interna. Uma internet que é incrível e que não falha. E pode se comunicar com as pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, que você começa a pensar muito com uma determinada pessoa. Você começa a mentalizar, você começa a fazer um processo de perdão com essa pessoa. Essa pessoa te telefona, ou te manda uma mensagem, ou faz alguma coisa, mostrando de que ela realmente está ali e está se libertando. É incrível, é incrível. Experimentem, façam isso. Vocês vão ver que as coisas vão começar a se organizar. O que acontece com todas essas técnicas que eu estou dizendo para vocês, que é a lei do perdão, que é incrível e que nós vamos trabalhar muito com ela, de várias formas e de várias maneiras. Quando a gente começa a trabalhar com a lei do perdão, a gente começa a se dar conta que a gente pode perdoar, às vezes, nuances. E se você tem algo que você ainda sente de que, por exemplo, teve um antigo relacionamento, tá? Muito comum, acho que é a maioria da humanidade que acontece isso, certo? Você teve um relacionamento, mas você quer começar um novo relacionamento e não consegue. E não consegue, e dá errado, e por mais que você tente, você pode até gostar muito dessa nova pessoa, mas não dá certo, porque acaba voltando de novo os mesmos processos de antigamente. O problema é que você não libertou o antigo. Como você liberta o antigo? É a mesma coisa. Se eu tenho um espaço ocupado aqui, se eu tenho esse cristal aqui em cima da minha mandala, eu vou conseguir continuar pintando nela? Não. Eu vou conseguir continuar fazendo o trabalho? Não. É algo que está impedindo meu caminho, impedindo de eu continuar em frente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perdoar essa pessoa, agradecer por ela ter estado na minha vida, de ter trazido todos os aprendizados que eu tive com essa pessoa e fazer com que essa pessoa saia do lugar. Como você sabe que ela saiu? Quando você realmente perdoou.
e essa pessoa realmente fez isso. Porque às vezes eu me mato fazendo a lei do perdão e essa pessoa continua aí. Porque eu não consegui liberar tudo. Porque eu não consegui me libertar, eu ainda continuo me sentindo culpada. Eu ainda continuo me sentindo de que eu não sou merecedora de ter um novo amor. Porque eu falhei neste amor. Então, eu não tenho mais direito de ter um novo amor. O que acontece? Essa pessoa continua aí. Então, você se auto-engana. O que eu vou fazer aqui? Eu estou continuando pintando aqui. Porque eu tenho os pedacinhos aqui que ele não está ocupando. Então, eu continuo pintando. E eu acho que eu estou livre. Não, mas eu já fiz a lei do perdão com essa pessoa. Não, eu estou aqui, ó. Tá vendo como eu estou pintando? Tá vendo como eu estou conseguindo fazer o que eu preciso? Ó, eu estou continuando pintando. Só que você está se auto-enganando. Você não liberou essa pessoa ainda. Se você sabe que você liberou, quando as coisas começam a fluir, quando essa outra pessoa não está mais no teu caminho, quando você realmente consegue encontrar uma nova pessoa, consegue encontrar um novo amor, e você está feliz com isso, aí sim é a hora que essa pessoa saiu do teu lugar e foi para o outro lado. Como você libera com isso? Perdoando. Não tem outro caminho. Na hora que você começar a perdoar a você e perdoar ao outro, você começa a se libertar. Então, são coisas muito interessantes, porque por isso que você tem que estar consciente. É por isso que eu digo da lei da consciência. É por isso da busca da consciência e da hashtag consciência. Quando a gente começa a buscar a consciência, a gente começa a se dar conta. E à medida que a gente vai trabalhando consigo e com o outro e com o que a gente tem que liberar, a gente vai começando a ter mais consciência. A gente vai começando a perceber coisas que antigamente a gente não tinha condições. Então, eu sempre digo que quando a gente começa a trabalhar com a questão da consciência, é como se abrisse um livro. Então, você trabalha uma camada. Você acha que você já está tudo libertado. Ah, mas eu fiz milhões de terapias em relação a isso. E já estou liberta, já não tenho mais nada. Não, não, não. Já estou livre disso. Quando você fala isso para você, anota aí. Você ainda não está liberto. Por quê? Porque falta liberar camadas mais sutis, que você não se deu nem conta. Então, você pode ter libertado você, mas você não sabe o que teu bisavó fez. De repente, o teu bisavó aconteceu um processo bem parecido com o teu. E como você nem lembra dele, porque você não conheceu nesta vida o teu bisavó, ele faz parte de que você não conhece ele. O que acontece com esse bisavó? Ele não libertou isso. Então, como você não libertou o teu bisavó, você me diz, mas para libertar alguma coisa eu tenho que libertar meu bisavó? Também tem que libertar teus bisavós. Por isso que são camadas. Você liberou uma camada, mas existe outra embaixo. E liberou uma camada e existe outra embaixo. Quando você sabe que você liberou, quando você começa a entrar com outro relacionamento, quando essa outra pessoa está livre e está fazendo a mesma coisa na sua vida, nessa hora você sabe que você realmente liberou todo esse processo. E por isso que eu vou começar a trabalhar com Rosa. Vamos trabalhar com amor, porque se a gente colocar amor, às vezes, em coisas que a gente precisa, também acaba sendo muito interessante. Então, entendeu como são as nuances de tudo isso? Por isso que a gente tem que continuar. Se a gente encontra de que não está liberto, de que não está conseguindo ir em frente e não estar liberto, você não conseguir virar a página. Se é um amor, você não conseguir um outro amor. Se você não consegue um outro amor e você ainda está bem para você poder conseguir um outro amor, e não tem idade para conseguir um amor. Você pode ter 87 anos e conseguir um novo amor. Então, não tem idade.
Isso é só uma crença de que a gente não pode ter um novo amor. É mentira, tá? Eu tenho meu pai que veio comprovar essa teoria e é incrível, tá? Então, assim, não existe limites para você amar. Enquanto você estiver na Terra, você pode encontrar um novo amor. Simples assim. E não importa a idade que você tem. Se você é velho, se você é novo, não interessa. Então, se você não encontrou um novo amor, é porque você ainda não libertou o antigo. Se você não libertou o antigo, então você precisa começar a trabalhar para poder começar a liberar. Vai chegar uma hora que, sem se dar conta, você liberou e a coisa modificou. Muito bem. Então, uma outra coisa que eu queria falar mesmo, né, é se comprometer. O que tem a ver, Rosário, o compromisso com a minha culpa? Muito, muito. Porque às vezes a gente acaba não se comprometendo e tem medo de se comprometer. E você acaba culpando a alguma coisa porque você não está se comprometendo. Quando, na verdade, se você começasse a se comprometer com as coisas, é ter foco. E uma das coisas que diz aqui no nosso pilar de igualdade hoje é justamente isso. Né? Deixa eu ver onde que eu vi aqui. É a diversidade de planos. Então, quando você tem muitos planos para você fazer, muitas ideias, muita coisa, você não se compromete com nada. Você tem 1 milhão de ideias, ou tem 1 milhão de namorados e não se compromete com nenhum. Quando você faz isso, você acaba de alguma maneira se culpando e se autoculpando, mas a culpa é que faz você fazer isso. Não é que você se culpa porque você não consegue se comprometer. Não. Você, por estar culpado, você não consegue se comprometer. Porque é como se você dissesse, se eu entrar nisso ali, eu vou sofrer. Então, eu prefiro não me comprometer para não sofrer. Quantas vezes você já pensou nisso? Quantas vezes você disse, eu não vou fazer isto para não sofrer? No entanto, se você acabar fazendo e acabar atravessando realmente o rio, né? E você ir em frente, se atirar mesmo na piscina, você vai acabar percebendo de que tudo aquilo era apenas uma ilusão. Porque a ilusão também trabalha com a gente. Nós achamos... Quantas vezes a gente tem uma ilusão de determinadas coisas que não é? A gente acaba criando ilusões que não são. Além de tudo, nós ainda vivemos num mundo que é tudo uma ilusão. Nada disto existe. E aí você vai dizer, mas aí você pirou minha cabeça. Sim, é realmente para pirar a cabeça. É você começar a pensar na ilusão, né, de que tudo que existe, o que está na tua mente, por isso que a nossa mente é a nossa fortaleza. A nossa maior riqueza é a nossa mente. A mente é o poder. A mente e os nossos pensamentos é que fazem fazer a virada da nossa vida. A chave do poder está na nossa mente. Só que você tem que saber como trabalhar com a mente. Você tem que saber como utilizar a tua mente a teu favor. Porque ela também é, assim como é o nosso maior poder, também é a nossa pior inimiga. É a nossa arma letal. Com a mente, a gente pode destruir tudo. Então, começa. Então, o primeiro exercício de hoje, e nós temos 2 tarefas para fazer hoje. Nós temos a tarefa de começar a fazer a lei do perdão, começar a trabalhar com a gente, começar a perdoar para poder liberar a culpa dentro de nós. Segunda tarefa de hoje é começar a trazer pensamentos positivos. E se você não consegue ter nenhum pensamento positivo, porque tua vida está tão ruim que você não consegue nem pensar em alguma palavra que possa trazer pensamentos positivos. Eu tenho 2 palavras para você, mas também você pode fazer uma busca no Google e buscar
palavras, pensamentos positivos e começar a repeti-los. Mas tem duas palavras. Uma é o amor e a alegria. E começa a dizer, eu tenho amor e alegria na minha vida. Eu tenho amor e alegria na minha vida. Eu sou alegria, eu sou amor. Eu sou alegria, eu sou amor. Quando você começa a repetir essas palavras, e mesmo que dentro de você esteja um caos, no meio de um sofrimento louco, você começa a repetir, eu sou amor, eu sou alegria. E se você ainda quiser mais uma palavra, você pode dizer, eu sou amor, eu sou alegria e eu sou compreensão. Quando você chama pela compreensão, começa a vir a compreensão na tua vida. E aí as coisas começam a se modificar. Começa a se transformar tudo. Experimenta. Não fica só assistindo e pensando que o que eu estou te falando não é verdade. Para você dizer, ó, é verdade ou não é verdade, a única maneira que você tem é experimentando. Se você começa a experimentar, você vai se dar conta de muita história. E você vai se dar conta que o que eu estou te dizendo é verdadeiro. Tá bom? Então, beijinhos para vocês. Por hoje, nós já terminamos a nossa mandala. É a mandala da igualdade, tá? Eu vou depois deixar no story ela e vou passar ela no feed e vou colocar também para que vocês possam fazer a meditação da mandala de hoje, que é o pilar da igualdade. Ok? O pilar da igualdade é eu sou unidade em tudo que é. Tudo é permanente e tudo desaparece, porque tudo é um eu sou. Ok? Beijinhos e até segunda-feira. Tchau para vocês, tudo de bom.